nós vamos ler a palavra, e aí você vai sentar, vai ficar quietinho, ouvindo a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos do capítulo 1, lá do Antigo Testamento. Neemias, capítulo 1. Neemias fica antes de Ester. Antes de Ester e depois de Esdras. Fica entre Esdras e Ester. Neemias, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Alguns versículos do capítulo 1 de Neemias. Quem ama a palavra de Deus diz amém. Eu vou pedir a vocês, vou recomendar a vocês que com calma, direitinho na sua casa, meditando, leia Neemias, para você se inteirar do assunto que eu vou discorrer com vocês. É bom que vocês com o tempo leia na sua casa Neemias, pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 7. Do capítulo 1 até o capítulo 7. Leia esses 7 capítulos e você vai se inteirar bem do assunto que eu vou discorrer com vocês nesta mensagem. Porque é claro que o assunto é muito extenso, é muito profundo. Eu não tenho tempo em um culto de explanar devidamente esta passagem da reconstrução dos muros de Jerusalém, obras feitas pelas mãos de Neemias e os seus liderados. Então a gente vai dar simplesmente uma passada por cima e vocês podem ler na sua casa com bastante calma os primeiros 7 capítulos de Neemias, que vocês vão se inteirar bem do assunto que será tratado neste momento. Quem entendeu diz amém? Então vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo 1 a seguir. A palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Somente até aqui. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, aleluia, e ore dizendo assim: meu Deus, está fraco, diga: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Edifica a minha vida, a minha fé, a minha esperança, a minha coragem, o meu ânimo. Amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento agora. Quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Meus amados, Neemias, um grande homem de Deus, ele exercia um cargo de muita confiança no reinado do rei Artaxerxes, conhecido como Xerxes. O cargo que ele exercia era o cargo de copeiro do rei. Naquela época,
um copeiro do rei tinha de ser de altíssima qualidade, pois o copeiro do rei era aquele que levava o copo, levava o prato na mão do rei. E antes do rei experimentar, ele experimentava aquele alimento para que o rei certificasse se aquele alimento era realmente saudável. Então, tinha de ser um cargo de altíssima confiança. A pessoa tinha de ser, de fato, de muita confiança do rei. E Neemias, ele exercia esse cargo de altíssima confiança no reinado do rei Xerxes. A palavra de Deus diz, prezados irmãos, que naquela época o rei Nabucodonosor havia invadido Jerusalém e havia destruído a cidade de Jerusalém. Havia derrubado os seus muros e havia colocado fogo em suas portas e havia levado os judeus cativos. E os judeus que escaparam daquela investida de Nabucodonosor ficaram lá na cidade em grande miséria e desprezo. Era assim a situação naquela época de Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz que nesta ocasião, logo após Jerusalém ser destruída, depois de algum tempo que Jerusalém estava destruída, com seus muros caídos e suas portas queimadas, e os judeus que restaram do cativeiro, que escaparam, estavam lá em grande miséria e desprezo. Alguém veio e deu notícias a Neemias, dizendo que, olha, Neemias, a cidade de Jerusalém, sepulcro de seus pais, está numa miséria terrível. Os muros estão caídos, derrubados, destruídos, as portas queimadas a fogo, e os poucos judeus que restaram do cativeiro, que escaparam, estão lá em grande miséria e em grande desprezo. Foi aí, meus amados irmãos, que este homem, por nome Neemias, servo do Deus Altíssimo, colocou no seu coração um propósito: eu quero ir, eu vou a Jerusalém e em nome do Deus de Israel eu vou restaurar os muros de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, cada vez que Deus intenta realizar uma obra de restauração, Ele utiliza um homem ou uma mulher que ouse preencher os seus requisitos, e assim todos os seus propósitos são realizados. Foi o que aconteceu no tempo de Neemias, o homem que liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Mas para Neemias liderar a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, ele precisava ter algumas qualidades. Diga comigo, algumas qualidades. Não diga mais forte, algumas qualidades. Jerusalém estava destruída, os muros estavam caídos, derrubados, destruídos, as portas queimadas, e os poucos judeus que lá estavam em grande miséria e desprezo. Neemias precisava de algumas qualidades, e em primeiro plano eu quero trazer aqui as qualidades de Neemias. Primeira qualidade de Neemias: Neemias tinha uma grande visão. Diga comigo, uma grande visão. Não diga mais forte, uma grande o quê? Uma grande visão. Por que eu estou dizendo que Neemias tinha uma grande visão? Pelo fato de que, quando todo Israel mergulhava na desesperança,
Neemias viu o caminho aberto para uma grande vitória. O povo não via. O povo estava mergulhado em uma desesperança terrível. Enquanto isto, Neemias viu um caminho aberto para uma grande vitória. Isso é visão. Enquanto todos os compatriotas de Neemias criam que Jerusalém havia chegado definitivamente no seu fim, Neemias viu a glória e o esplendor da cidade sendo restabelecidos. Isto é visão. Aleluia. Glória a Deus. Quando todos consideravam o rei Xerxes um inimigo de Israel e uma pessoa indiferente à sorte de Israel, Neemias viu naquele rei uma pessoa que seria usada por Deus para tornar possível a reconstrução da cidade, do templo, dos muros e das portas. Isto é visão. Isto é visão. Se você quer ter vitória, se você quer empreender, tanto na vida secular, na vida financeira, como na vida ministerial e espiritual, ou na vida familiar, se você quer empreender, se você quer ter vitória, você precisa ter visão. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus. Neemias era um homem de visão. Quando todos diziam que Jerusalém havia chegado definitivamente no seu fim, ele viu a vitória daquela cidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te trouxe aqui hoje, esta noite, para te dar uma grande visão, para que você veja um caminho aberto para a sua vitória, para que você veja um caminho aberto para as suas conquistas. Você crê nisto? Glorifica o nome do Senhor. Neemias, então, com esta grande visão, ele vai ao rei Xerxes e notifica ao rei a sua grande visão. Ele diz ao rei que ele quer ir a Jerusalém, porque ele precisa reconstruir a cidade do sepulcro de seus pais. Após obter a autorização do Xerxes para ir a Jerusalém e reconstruir a cidade, Neemias vai. Ele chega na cidade. Durante a noite, ele sai pelas ruas de Jerusalém para avaliar a situação da destruição daquela cidade. Imediatamente, ele reúne os homens de Jerusalém, alguns poucos judeus que lá estavam numa miséria terrível e desprezado, e declara para eles os seus planos. Seus projetos pareciam irrealizáveis. Quando aqueles poucos judeus que estavam ali desprezados e numa miséria terrível, ouvem os planos de Neemias, percebem eles que os projetos de Neemias eram, humanamente falando, irrealizáveis. Mas Neemias disse: esse é o projeto. E eu não estou aqui em meu nome, e nem em nome do Xerxes. O Xerxes me autorizou e patrocinou a minha viagem. Mas eu estou aqui para realizar esta obra em nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. É no nome dele que eu estou aqui. Xandeclama labaxandarai, aleluia. Porque era importante aquela obra? Porque era importante reconstruir o muro de Jerusalém?
colocar suas portas no lugar, reconstruir a cidade. É que sem os muros não havia separação dos inimigos. Com os muros caídos, a cidade estava sem proteção. O inimigo entrava e saía a hora que queria, fazia o que queria naquela cidade, porque não havia muro, não havia portas. O inimigo entrava, fazia o que queria, saía, entrava e saía a hora que queria. Por isso, no versículo de número 17 do capítulo 2 de Neemias, Neemias diz o seguinte para aqueles poucos judeus: edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. Edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que Deus te trouxe aqui hoje também para que você possa levantar o muro da sua vida. O muro da sua vida. O muro da sua vida. Você pode glorificar a Deus? Com o muro da nossa vida erguido, haverá separação do inimigo. Ele não terá acesso para entrar na nossa vida e fazer aquilo que ele bem quer fazer. Mas com o muro da nossa vida caído, o inimigo vai entrar e vai fazer o que ele quiser. Então, no nome santo de Jesus Cristo, hoje Deus está dizendo, Ele está falando para mim e para você: levanta o muro da sua vida, levanta o muro da sua vida, levanta o muro da sua vida. Então Neemias, ele tinha uma grande visão. E ele precisava desta visão para esse empreendimento. Mas além da grande visão, ele precisava de uma outra visão. Ou seja, ele precisava de uma outra qualidade. Ele precisava de uma grande coragem. E ele teve uma grande coragem. Diga comigo, grande coragem. Não diga mais alto, grande o quê? Coragem. Primeiro, Neemias teve coragem de tratar com o rei Xerxes dos graves problemas de Jerusalém. O rei Xerxes não era nenhum amigo de Jerusalém. Ele não era amigo do povo judeu. E Neemias precisava de muita coragem para chegar diante do rei Xerxes e declarar o seu projeto. O rei Xerxes poderia dizer: não, eu não gosto desse povo, eu não vou fazer nada, não vou levantar uma palha do lugar em prol desse povo, portanto eu não autorizo você ir. Neemias teve a coragem, porque ele não podia sair sem ordem do seu chefe. Ele teve a coragem de chegar diante do rei Xerxes e tratar com ele dos graves problemas de Jerusalém. Neemias teve também a coragem de abrir mão do seu conforto no palácio para ir visitar os seus irmãos que viviam entre ruínas em Jerusalém. Ele tinha todo o conforto no palácio, pois ele era copeiro do rei. Um cargo, como eu disse e repito, de altíssima qualidade e confiança. Então ele tinha todo o conforto no palácio. E ele tinha de ter a coragem de sair da sua zona de conforto, de abrir mão daquele conforto todo no palácio, para ir a uma cidade destruída,
onde tinha um povozinho na miséria, para reconstruir aquela cidade. Neemias teve a coragem também de desafiar as circunstâncias adversas e partir para a grande tarefa, que seria uma tarefa árdua e dificílima, que era levantar, reconstruir aquela cidade. Em meio a todas as circunstâncias que ele sabia que ele ia enfrentar, ele teve a coragem de partir para esse enfrentamento. Neemias teve a coragem de enfrentar Sambalate, Tobias e Gesem e todos os demais que se opunham às obras de restauração. Meus irmãos, se nós queremos vitórias em qualquer área da nossa vida, seja na área física, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área espiritual, se nós queremos vitória, se nós queremos sucesso, é preciso ter visão e é preciso ter coragem. Coragem, 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 coragem. Aleluia. Desencorajado, não vamos chegar a lugar nenhum. Se tivermos medo, não vamos chegar a lugar nenhum. É preciso ter coragem. Coragem de enfrentar. Aliás, o Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer a você outra coisa. E Ele vai dizer o seguinte, já está na sua palavra: eu não te dei um espírito de covardia. Eu não te dei um espírito de frouxidão, mas te dei um espírito de poder, de fortaleza, de coragem. Portanto, levanta a cabeça, vai, avança, Deus é contigo. Xande clama laba xandarai, aleluia. Quantas vezes nós queremos vitórias, mas na hora de lutar, de mostrar a nossa coragem, nós nos afrouxamos, recuamos, retrocedemos. E quando a gente recua, retrocede, o inimigo vai em cima e diz: você não é de nada, absolutamente de nada. Mas quando a gente levanta a cabeça como Neemias, estufa o peito com coragem, o inimigo recua. O inimigo recua. Ah, pastor, mas tem momento que a gente é fraco. Paulo disse assim: quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Depois ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Então, é preciso coragem. Não desanima, tenha coragem. Outra qualidade que Neemias tinha e que foi muito importante para o seu sucesso naquele empreendimento, ele tinha uma grande liderança. Diga comigo: grande liderança. Diga mais forte: grande o quê? Liderança. Agora, como foi que Neemias desenvolveu a sua liderança? Baseado nos versículos que nós lemos do texto em foco, você vai entender que Neemias, ele teve uma grande liderança. E a sua liderança foi precedida de oração. A Bíblia diz que ele orou. A sua liderança foi precedida de louvor e exaltação à grandeza de Deus. Ele louvou e engrandeceu
a majestade santa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ei, a sua liderança foi conquistada de joelhos, em jejum, na presença de Deus. Pois a Bíblia diz no texto em foco que ele orou, ele jejuou, ele buscou, louvou a Deus. A sua liderança foi consolidada através da sua perseverança. É preciso ter perseverança. Aí você pode me dizer: pastor, eu não lidero ninguém, eu não sou líder de ninguém, eu não cuido de um povo, eu não comando um povo, eu não administro nada, eu não sou líder de nada, então logo não preciso ter grande liderança. Deixa eu falar uma coisa para você: você é líder da sua própria vida. Você é líder da sua própria vida. Quem lidera a sua vida é você. E você precisa sim ter uma grande liderança. Você precisa saber liderar a sua vida, cuidar da sua vida, comandar a sua vida, direcionar a sua vida, dirigir a sua vida. É você. E se nós queremos liderar bem a nossa vida, os nossos negócios, a nossa família, nossa vida espiritual, financeira e etc., é importante que nós desenvolvamos uma vida de oração, de jejum, de louvor e de exaltação à grandeza de Deus. Foi isso que Neemias fez. Você pode glorificar o nome santo de Jesus? Então, às vezes, nós fracassamos em alguns pontos da nossa vida. E fracassamos porque somos humanos. Erramos. Quantas vezes erramos? E todas as vezes que nós erramos e pagamos algum preço por isso, nós devemos olhar para nós mesmos e ver onde foi que nós erramos. Onde foi que nós deixamos a desejar? Em que ponto nós não tivemos boa liderança para não cair no mesmo erro? Mas nós temos um estigma. Quando nós erramos, às vezes não reconhecemos o nosso erro e atribuímos o nosso fracasso, a nossa derrota a outros. E tem gente que atribui o seu fracasso, a sua derrota ao próprio Deus, achando que Deus é culpado, e não procura ver onde foi que você errou. É preciso que nós façamos uma autoanálise da nossa liderança. Como é que nós temos liderado a nossa vida? Como é que nós temos liderado as nossas finanças? Quantas vezes nós caímos num fracasso financeiro porque não tivemos boa liderança com as nossas finanças? E Deus não é culpado, ninguém é culpado, o culpado somos nós mesmos. Então precisamos avaliar que tipo de líder somos nós. Ore a Deus, busque a Deus, jejue. Pede ajuda a Deus para você liderar a sua casa, a sua família, suas finanças, sua vida espiritual, você mesmo. E Deus te dará vitória. Deus te dará vitória se você buscar a Deus. Então, meus amados irmãos, Neemias, uma grande visão. Neemias, uma grande coragem. Neemias, uma grande liderança. E Neemias tinha à sua frente uma grande missão. Diga comigo, grande missão. Qual era a missão de Neemias? Ou as missões de Neemias? Não eram muito fáceis. Sua missão era estimular o povo,
Quando ele chegou na cidade de Jerusalém, como eu disse, lá estavam alguns judeus em grande desprezo e miséria. O povo não tinha estímulo, não tinha incentivo para nada. Neemias tinha a grande missão de chegar e estimular aquele povo, incentivar aquele povo, mostrar para aquele povo que valia a pena o povo lutar pela sua vitória. Neemias, ele tinha a missão de consolar aquele povo. O povo estava cansado de sofrer. O povo estava sofrendo, chorando na miséria, inconsolavelmente. E Neemias precisava ter uma palavra de consolo para aquele povo. E como ele ia consolar aquele povo? Ele consolou aquele povo com a palavra de Deus. Neemias tinha a visão de conduzir aquele povo. Como ele ia conduzir aquele povo? Ele ia colocar na mente daquele povo que valia a pena, ia valer a pena o povo arregaçar as mangas e botar a mão na massa para reconstruir aquela cidade. O povo era pequeno, não tinha recurso, o povo não via recurso nenhum para isso. E como é que ele ia colocar na mente daquele povo que o povo deveria arregaçar as mangas, botar a mão na massa, porque a obra ia sair? Era a sua grande missão, era uma missão árdua, mas ele estava ali em nome de Deus. Ele estava ali em nome de Deus. E ele tinha uma outra missão, que era dar exemplo ao povo e efetivar a obra da restauração. E como foi que ele deu exemplo? Ele foi o primeiro a arregaçar as mangas e botar a mão na massa. E quando o povo viu ele arregaçando as mangas e botando a mão na massa, aí o povo chegou junto. Não, então nós vamos arregaçar as mangas e vamos botar a mão na massa. E eles arregaçaram as mangas, botaram a mão na massa e começaram a fazer a obra da reconstrução dos muros daquela cidade. Aleluia! Você pode dar glórias ao nome do Senhor? Então, meus amados irmãos, a obra começou. Diga comigo, a obra começou. Diga mais forte, a obra começou. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o fim. A obra começou. Essa palavra é profética. A obra de Deus começa na sua vida hoje. A obra de Deus começa na sua vida hoje. Hoje. Você pode dar glórias ao nome daquele que está dizendo que uma obra ele iniciará na sua vida hoje. Agora veja bem, a obra começou. Neemias, com todas essas qualidades que ligeiramente eu mencionei para vocês, ele teve de enfrentar alguns desafios. Eu vou colocar aqui os 4 desafios que Neemias teve de enfrentar logo que começou a obra. Do começo até o acabamento da obra, ele enfrentou nada mais, nada menos que 4 desafios. Diga comigo, 4 desafios. Não pensa você que para chegar no lugar da vitória não terá desafios, que terá desafios. Terá desafios. Diga mais uma vez, 4 o quê? Desafios. Quando a obra começou, os judeus, mão na massa, Neemias, mão na massa, aí o diabo se levanta. O diabo se levanta.
E o diabo se levantou usando 3 adeptos principais e os aliados a eles: Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 eram agentes de Satanás e seus aliados. Primeiro ataque: zombaria e escárnio. Diga comigo: zombaria e escárnio. Quando eles estavam trabalhando na obra, aí chegam lá Sambalate, Tobias e Gesem e seus aliados, e ficou na beirada da obra, zombando e escarnecendo de Neemias e de seus liderados. Uma das armas de Satanás é o descaso. Cuidado com essa arma do diabo, que é o descaso, a zombaria, o escárnio. Sabe qual era o papo dos inimigos na frente dos que estavam trabalhando? Eles começaram a conversar, escarnecendo e zombando dos trabalhadores, dizendo: esse povo é fraco, são desqualificados, eles não têm condição de dar sequência a esse trabalho, eles não são especialistas em obras, não são especializados em levantar muros desta envergadura, eles não vão conseguir concluir essa obra. Aí o outro dizia: deixa que façam, eles são tão fracos, são desqualificados, não têm habilidade para fazer um muro suficiente para guardar a cidade. Ainda que eles façam esse muro, uma raposa ao pular por esse muro derrubará facilmente esse muro de pedra. E começa a zombar e a escarnecer. Aí Neemias olha, e o povo começa a desanimar, e Neemias fala assim: minha gente, não desanima não, não desanima não, isso aí é conversa fiada do diabo. Vamos lutar, vamos trabalhar, nós vamos conseguir. Não olhe para a zombaria, para o escárnio. Deus fará prosperar esta obra, e nós vamos levantar esse muro e vamos edificar esta cidade. Esse ataque não deu certo, porque o povo não desanimou. Liderado por Neemias, o povo continuou trabalhando a todo vapor. Então os inimigos saíram dali. Eles saíram, foram para um lugar, fazer uma reunião. Fizeram uma reunião para discutir o assunto. Aí Sambalate disse: olha, a estratégia nossa não funcionou. O povo continua trabalhando a todo vapor. Vamos atacar eles de outra forma. Agora vamos atacar com forças armadas. Olha aí. O primeiro ataque está lá em Neemias capítulo 4, versículo 1. Neemias 4, 1. Zombaria e escárnio. O segundo ataque está nos versículos 7 e 8 do capítulo 4 de Neemias. Agora esse segundo ataque seria diferente. Seria um ataque com armas, com forças armadas. A zombaria e o escárnio havia falhado. Então planejaram um ataque com forças armadas. Sambalate, Tobias e Gesem. Os inimigos agora queriam um confronto. O objetivo desse confronto tinha a intenção de ferir e matar Neemias e seus liderados. Porém, meus amados irmãos, com oração, Neemias elaborou um plano perfeito. A Bíblia menciona cerca de 40 diferentes seções do muro, e cada uma foi designada para um grupo diferente.
Orientados por Neemias, cada um apresentou um senso de comprometimento e propósito. Em cada ponto, em diferentes pontos do muro, Neemias colocou um grupo de pessoas comprometidos com a obra, com o propósito de não ceder, de não baixar a guarda para o inimigo. E quando os inimigos viram aquilo, perceberam que esse ataque com forças armadas também não iam surtir efeitos. Eles tentaram, mas não conseguiram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde os tempos passados, o diabo ameaçou a igreja e continua ameaçando a igreja. A igreja é um povo comprometido com o reino de Deus nesta terra e com o propósito de Deus. E querendo ou não o inimigo, a igreja vai cumprir com os propósitos de Deus nesta terra, e a obra do Senhor será realizada até o fim. Aleluia. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor, aquele que vive e reina. Não pare, porque o Senhor é contigo. O inimigo vem como uma corrente, mas o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. O ataque com forças armadas também fracassou. Eles saíram dali decepcionados, fizeram outra reunião. Vamos atacar de outra forma. Qual foi o terceiro ataque? Calúnia. Diga comigo, calúnia. Mais uma investida, mais um ataque. Os inimigos chegaram e disseram que Neemias tinha comprado os profetas para falarem dele ao povo e proclamá-lo rei. Veja só, calúnia. Afirmaram que Neemias havia comprado profetas para falar dele ao povo, para proclamá-lo rei. E Neemias não tinha nenhuma intenção de ser proclamado rei, e jamais ele ia comprar profetas, jamais. Neemias estava ali para fazer uma obra que Deus colocou no coração dele. E Deus falou: você vai fazer esta obra. Eles levaram uma carta, e a carta foi lida em público com o objetivo de fazer com que Neemias fosse até o vale de Ono para esclarecer os fatos. E assim sendo, a obra seria interrompida. Meus irmãos, quando estamos fazendo a obra de Deus, Satanás vai tentar caluniar, usando pessoas para julgar os nossos motivos e as nossas intenções. Mas se os seus motivos forem justos e as suas intenções forem de Deus, vai firme, porque Deus te fará vencer, Deus te fará prosperar, e o inimigo será derrotado em nome de Jesus. Esse ataque também falhou, fracassou. Para ser rápido, que a hora já está avançada. Os inimigos saíram dali, fizeram outra reunião e traçaram outro plano. Veja que plano terrível. Sambalate, Tobias e Gésem e seus aliados disseram: olha, só tem um remédio para nós agora, porque eles estão já concluindo a obra. A obra já está praticamente no acabamento. Nós temos agora ou nunca mais. É agora que a gente faz parar esta obra ou nunca mais. Está lá no capítulo 6, versículo 10 a seguir. Vamos subornar um profeta. Vamos pegar um profeta aí, meio enrolado, que gosta de dinheiro, que se vende fácil,
e vamos comprar ele. E ele vai lá e vai profetizar para Neemias. O camarada é profeta, Neemias vai atender o que ele falar, porque ele vai falar em nome de Deus, e Neemias vai ceder. Enquanto ele escapa um pouquinho, a gente acaba com essa obra. Aí pegaram um profeta lá, um crente desviado, que diz que é profeta, e não é profeta coisa nenhuma, né? Pelo menos de Deus não. Pegaram um tal de Semaías, o profeta Semaías. Aquele tipo de profeta que chega assim: Deus está falando, mas Deus não está falando nada. Aquele tipo de profeta que chega e fala assim: eis meu servo que eu sou o Senhor que falo contigo. E não é Deus nada. É tudo enganação. É tudo enganação. Aquele tipo de profeta que se vende facilmente. Aí os inimigos foram lá: ô profeta Semaías, nós precisamos de você. O quê? Precisamos que você tira Neemias da obra, leva ele para algum lugar. Enquanto você leva ele para algum lugar, nós vamos invadir aquela obra, vamos acabar com os homens dele e vamos acabar com a obra, vamos detonar. Quanto vocês vão me pagar? Aí falaram alguma coisa lá, ele falou: topo. Vai ser bater e valer. O profeta foi subornado para induzir Neemias a refugiar-se no templo. O profeta chegou lá e disse: eis meu servo Neemias, eu, o Senhor, falo contigo, sai desta obra, vem para o templo, refugia-se no templo, porque vão te procurar esta noite para te matar, e se você continuar aí, você será morto. Vem para o templo e esconde por um determinado tempo no templo. Aí era só Neemias sair dali, os inimigos invadiam, dominava os homens de Neemias e paralisava, bagunçava com a obra. Mas Neemias tinha outra qualidade que o inimigo esqueceu. Neemias tinha discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Neemias não é aquele tipo de gente que o profeta chega e fala: eis que eu falo contigo, e ele vai acatando sem conhecer a procedência e achando que tudo vem de Deus. Neemias não. Neemias ouviu, analisou, refletiu, discerniu e disse: eu conheço quando Deus fala, e não é Deus que está falando não. Eu conheço quando Deus fala, e não é Deus que está falando não. Sai, Satanás! Aleluia! Neemias teria incorrido no desagrado de Deus e dos sacerdotes se tivesse aceitado a proposta do falso profeta. Ele teria profanado grandemente a casa de Deus. Um passo em falso teria posto tudo a perder. Terminaria a sua influência e a obra seria paralisada e o povo perderia a confiança nele e os inimigos triunfaria. Mas quando o falso profeta chegou falando em nome de Deus, Neemias falou: você é mentiroso, você é um falso profeta, porque não é Deus quem fala na sua boca, porque eu conheço a voz de Deus. Eu conheço a voz de Deus. Aleluia. Eu quero ouvir esta igreja dar um glória. Quero ouvir você glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A partir daquele momento, os inimigos saíram derrotados. E o que foi que aconteceu ainda? Neemias teve um grande sucesso. A partir daquele momento, os inimigos foram vencidos, saíram, fugiram, não resistiram. É aquilo que a palavra do Senhor diz: sujeitai, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Os inimigos foram vencidos, fugiram, a obra foi concluída, o povo festejou jubilosamente e o nome do Senhor foi altamente honrado, glorificado e magnificado. Ô igreja, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu encerro dizendo: a história de Neemias nos prova que um homem pode fazer a diferença em uma família. Um homem pode fazer a diferença numa cidade. Um homem pode fazer a diferença em uma nação. Basta aceitar o desafio de corajosamente buscar a direção, a ousadia e a confirmação de Deus para a sua vida, que você vai. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Encerro dizendo: muro caído significa porta aberta. Aberta para o inimigo, aberta para o mundanismo, aberta para a imoralidade. Quando a igreja tem seus muros erguidos, seus muros levantados, há separação do inimigo. O inimigo não pode entrar, não pode invadir. O mundanismo não pode entrar, não pode invadir. A imoralidade não pode entrar, não pode invadir, porque o muro está levantado. Levanta o muro da sua vida. Se você levantar o muro espiritual da sua vida, o inimigo vai ficar do outro lado. Você do lado de cá e o inimigo do lado de fora. O inimigo não vai entrar, não vai bagunçar. O mundanismo não vai entrar. A imoralidade não vai entrar. Porque o muro espiritual da sua vida está levantado, está edificado. Oh, aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia.